Meio-dia 27, hora do esporte. E depois da última rodada do Brasileirão, a CBF anunciou a seleção do campeonato. E o craque do ano foi o atacante Dudu, do Palmeiras. Eu achei que foi merecido. Boa tarde para você. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você que acompanha o TVB Notícias. Já era esperado, né? O craque do time campeão, Dudu, recebeu esse prêmio. E também não é surpresa que o melhor técnico do ano foi o Luiz Felipe Scolari. O técnico campeão. Não é para menos. E olha, na lista dos 11 jogadores, o Palmeiras teve a maioria, mas acabou sendo ali no final bem democrática a escolha da CBF para os melhores do Brasileirão. Esse aí, ano que vem, acho que vai usar a roupa do Palmeiras, né? Tá parecendo, hein, Hector? Também tô achando. Agora, o que você achou dessa seleção? E eu te pergunto, você não achou que faltou aí o Everton Cebolinha nessa lista dos melhores? Faltou o Cebolinha e sobrou alguns nomes. Sobrou gente aí nessa lista, viu, Verônica? O René do Flamengo, por exemplo, não foi o melhor lateral esquerdo do campeonato. Dodô dos Santos, principalmente o Renan Lodge, do Atlético Paranaense, que está na mira da Juventus da Itália, eles jogaram mais nessa temporada. O Arrascaeta, ele foi o craque da Copa do Brasil, foi um dos melhores jogadores do ano. Mas esse prêmio é do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro no Brasileirão foi café com leite. Ganhou a Copa do Brasil, foi levando com a barriga. Não pode misturar, né? A CBF podia ter sido um pouco mais delicada nessa escolha, ter tido um bom senso. Por exemplo, a seleção da CBF tem 4 meio-campistas e 2 atacantes. Poderiam ter tirado o Arrascaeta, colocado 3 atacantes, e o Everton Cebolinha seria premiado, porque tirando os jogadores do Palmeiras, o Bruno Henrique, o Dudu, ele foi o melhor, ele foi o craque desse campeonato, tá na seleção brasileira. Mas tudo bem, ele tem muito tempo aí para concorrer a prêmios e ganhar muita coisa no futebol. Com certeza. E esse prêmio da CBF é uma espécie de Oscar do Campeonato Brasileiro. Mas no cinema, os piores filmes do ano também são lembrados com o troféu Framboesa de Ouro. Então a gente também não pode esquecer dos pernas de pau dessa temporada. Vamos fazer a nossa lista, a nossa seleção dos piores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2018. Mas tem gente, hein? Começando pelo goleiro Sidão, do São Paulo. Aliás, o São Paulo, que tem tradição de goleiro com o Rogério Ceni, Sidão, que foi uma escolha do Ceni, hein, Heitor? Errou feio o Sidão, errou feio o Rogério nessa escolha. Continuando a nossa lista, além do Sidão, o São Paulo também é representado pelo Bruno Alves, lateral que foi contratado a peso de ouro, mas não rendeu o que se esperava nesse Campeonato Brasileiro. Na zaga, o Weller, que tanto arrepio deu para o torcedor do Vasco da Gama, escapou por pouco, não graças ao Weller, que não jogou nada. Kleber Reis, jogador contratado também por milhões de reais pelo Santos, não deu certo, foi emprestado para o Paraná também, não jogou bem. E o Danilo Avelar, que o torcedor corintiano está só esperando para ver para onde ele vai ano que vem, não se encaixou com esse time. No meio-campo temos Leandro Donizete, cada enxadada uma minhoca, bate até na avó quando queima o feijão. O Aroca, um jogador que foi emprestado do Palmeiras para o Atlético não quis o presente, passou para o Vitória. Agora, esse tem história no futebol, hein, Heitor? Tem história, mas está em decadência. E o Andrigo é o rei do rebaixamento, 3 anos seguidos. Caiu com o Internacional, com o Atlético Goianiense, com o Sport. Está aí um bom reforço para o CSA ano que vem. O Luan do América Mineiro perdeu um pênalti. Que pênalti, justo contra o Fluminense. Não poderia perder. Já não pode perder pênalti, esse ainda mais para o time que ficou 8 rodadas sem marcar um gol. E o Júnior Dutra é um representante do Fluminense. Jonathan do Corinthians também, aquela contratação que a gente não entende, porque o Corinthians fez até hoje. E como treinador, para fechar esse time, o Fernando Diniz, que deixou o Atlético Paranaense lá na rabeira, foi o penúltimo colocado e depois veio o Thiago Nunes. Dá para falar também do Jair Ventura ou é maldade demais, Hector? Ele quase rebaixou o Santos. Pois é. Aí... Quase rebaixou o Corinthians. É uma briga boa ali, mas eu acho que o Fernando Diniz sai um pouco mais queimado porque ele tem essa ideia de ser o revolucionário do futebol e tá morrendo abraçado com a própria ideia. Não tá rolando. Se ele não repensar a própria carreira, ele vai ficar como um técnico folclórico e nunca mais vai ter uma oportunidade como teve no Atlético Paranaense esse ano. Tem toda a razão. Bom, agora a gente chega de falar aí de perna de pau e vamos mostrar e falar dos craques eternos do futebol, porque o Guarani promoveu no Brinco de Ouro o Jogo das Estrelas. Agora é outro nível, né? Agora estamos falando de craques, ídolos eternos do Guarani, como Careca, Zenon, Bozó, Evair e o Fumagalli. E olha, eles mostraram que ainda estão em forma e fizeram a festa da torcida bonita. Craque é craque. Craque é craque sempre. Isso aí, muito bacana. E a Série B pode ter uma reviravolta. O Goiás tem no elenco um jogador que usou documentação falsificada e a Ponte Preta está monitorando o caso, que pode resultar em perda de pontos. Isso mudaria totalmente a situação da Ponte, né? Sim, conseguiria aí no tapetão acesso a um novo caso de gato no futebol brasileiro. Se o Goiás for punido, a Ponte subiria, o Goiás iria para a Série C e o Paysandu seria salvo. Mas o cenário não é tão simples assim, não. E olha só,
tem novidade também na Ponte Preta, independente dos bastidores de Série A ou Série B. A diretoria confirmou que as negociações com o técnico Gilson Kleina estão suspensas. Vamos entender por quê. Muitas polêmicas envolvendo aí a Ponte Preta, mas vamos começar a falar do treinador com relação aí à permanência do Gilson Kleina, que seria sem dúvida de suma importância para a Macaca, mas o clube também não pode ficar refém da negociação, até por isso que eles devem estar pensando aí num plano B. Claramente o Kleina está esperando a movimentação do mercado da Série A. Agora acabou o campeonato, agora os clubes vão se movimentar. Tem muita gente sem técnico, por exemplo, o Fluminense está sem técnico. Ele está na expectativa de ser lembrado por algum desses clubes. Está claro. Fez um bom trabalho na Série B e ele tem mercado para isso. Só que a Ponte já tem que montar o elenco para 2019 urgentemente. Não dá pra esperar. O Campeonato Paulista começa dia 20 de janeiro. O Guto Ferreira está no mercado. É um bom nome ele agrada a diretoria, ele agrada a torcida, ele tem história e ele é um bom treinador. Então, isso obviamente faz com que o Guto entre como um plano B num momento desses. Agora, quando o Abdala diz que as negociações estão suspensas, não quer dizer que estão descartadas. Não quer dizer que o Kleina não será o técnico em hipótese nenhuma. A gente lembra, por exemplo, quando o Marcelo Chamusca foi demitido, o presidente falou que não vamos trazer nenhum ex-técnico da Ponte. É bem verdade, lembro bem disso. Contratou o Kleina. Então, assim, a intenção era não trazer nenhum ex-técnico da Ponte. Mas se não der... O cenário muda porque nada no futebol é definitivo, as coisas mudam muito rápido. E o Kleina, que hoje está de escanteio, pode ser contratado e aceitar essa proposta. E, de certa forma, é uma pressão também. Quando publicamente ele diz que o Kleina ainda não deu um retorno, vamos pensar num plano B, ele está colocando uma pressão para o Kleina falar se fica ou não na Ponte Preta para o ano que vem. É verdade. E um clube que demonstrava interesse justamente no Gilson Kleina já anunciou um novo treinador para 2019, não vai ser ele. Logo quem? O Goiás, que fechou parceria com o Maurício Barbieri, ex-treinador do Red Bull do Guarani, que esse ano estava no Flamengo, não deixou muita saudade por lá. Ele chega para assumir o cargo que foi ocupado pelo Ney Franco, que subiu o time da Série B para a Série A, e ele vai montar o elenco para o Campeonato Goiano e para o Campeonato Brasileiro da Série A. O Goiás está muito confiante que a denúncia envolvendo o Hernando não vai resultar em punição no tribunal. O clube alega que foi vítima do jogador e a documentação que ele apresentou tinha como data 1987 e não 1985, quando ele realmente teria nascido. Essa mesma documentação que o Goiás recebeu foi aceita pela CBF, foi aceita por outros clubes, não é o primeiro registro profissional do Hernando. Então a alegação é de que o Goiás não participou da fraude, foi vítima do atleta, tanto em competições estaduais, competição nacional. E desde 1999, quando aconteceu o caso emblemático do Sandro Hiroshi, jogadores que são descobertos como gatos não rendem punição ao clube. O atleta fica suspenso, mas o clube não pede pontos. Em 99 isso aconteceu, de lá para cá não. Então é muito difícil que isso mude, é muito difícil que a Ponte Preta consiga reverter isso, mesmo com o departamento jurídico todo em cima. Não deve ter uma punição. Acredito que não. Para o clube não, para o jogador uma punição bem pesada. Agora, quando a gente vê um caso de falsificação de documento, a gente lembra, claro, do Paulista de Jundiaí, que no ano passado foi excluído da Copa São Paulo na final. Só que os casos são bem diferentes, porque nesse caso a idade do jogador interferia muito na competição. Totalmente. O Elton Matheus, que usava o documento do Brandon Matheus, ele estava disputando um campeonato de base. Tinha 23 anos, disputava um torneio sub-20. Então, mesmo o Paulista sendo vítima, não tendo participado da fraude, o entendimento da justiça é que o clube se beneficiou por ter no elenco um atleta que tinha vantagem por ser mais jovem e jogar um campeonato de base. No caso do Goiás é diferente, é um campeonato profissional, a idade não é limite de regulamento, então a punição deve ser exclusiva para o jogador e não mais para o Goiás. Tem polêmica no Twitter? Sempre tem uma provocação. Faz parte. O Goiás, na rede social, colocou na página oficial essa provocação com a seguinte frase: Goiás Esporte Clube informa que índice chuvoso entre 31 e 33 milímetros, a ponte ficará impossibilitada de subir em 2018. Já dá uma cutucada ali para dizer que a ponte não vai ganhar no tribunal. É a zoeira saudável do futebol. Aí cada um entende se como vale ou não vale. Bom, gente, vamos falar agora da Série A, porque o técnico Luiz Felipe Scolari confirmou que recebeu um convite para deixar o Palmeiras. A seleção da Colômbia fez uma proposta para o Felipão assumir o comando já no início do próximo ano. Ele comandaria a equipe na Copa América em todo o ciclo para a Copa do Mundo de 2022. O Felipão confirmou o convite que foi revelado pelo atacante Borja e, inclusive, já disse que está tentando convencer o Felipão a aceitar esse convite.
A torcida ficou muito feliz de saber que o Borja tá querendo que o Felipão vá embora para a seleção colombiana. Torcedor do Palmeiras quer que ele fique, óbvio, até porque ele tem contrato para 2019. E só uma última informação, Jair Ventura não é mais técnico do Corinthians. Fábio Carille deve ainda hoje aceitar a proposta oficial e ser anunciado como técnico do Timão. É isso aí, a torcida estava querendo mesmo, né, Heitor? Tava precisando. Era a expectativa do que ia acontecer. Bom, vamos falar então agora Vamos ficar por aqui, Hector? Acabou? Amanhã tem mais informações. Amanhã acabou, falamos tanto que queria ficar mais, olha só. Mas chegou a hora do Balanço Geral. Gente, obrigada por hoje, Hector. Vem aí o Jair Duprá no comando do Balanço Geral. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.